Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. E dessa feita iremos iniciar o capítulo 14, aonde Paulo fala sobre fracos e fortes. Estava tendo uma controvérsia, uma briga muito grande aqui sobre alimentos, dias santos, né? Havia ali embates, debates, discussões sobre isso, e Paulo vai resolver o problema e vai tratar, né? Vai chamar os dois grupos para a conversa e vai trabalhar e vai tratar. E começa no capítulo 14 e termina esse assunto no capítulo 15, que vai até o versículo 13. Então, no capítulo 14 até o capítulo 15, verso 13, Paulo vai tratar sobre esse assunto, os fracos e fortes. A última exposição que nós fizemos foi os versículos 11 a 14, aonde nós trabalhamos ali a questão que Paulo fala que nós temos que conhecer o tempo, a realidade do tempo presente, nós temos que despertar, ou se despertar, ou despertarmos do sono, acordarmos do sono espiritual, dessa lerdeza espiritual, dessa frieza espiritual, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Enfim, assista a última exposição e você será edificado. No capítulo 14, Paulo muda totalmente o assunto aqui, porque Paulo não fundou a igreja de Roma, mas com certeza ele ficou sabendo desses conflitos que haviam ali dentro da igreja, conflitos internos entre judeus e gentios. E quando você lê o livro de Atos, esses conflitos eram constantes, principalmente para os cristãos judeus que se convertiam. Eles ainda carregavam aqueles ranços do judaísmo, como as festas, né, os dias sagrados, a guarda do sábado, os animais que eram considerados impuros. Se você ler Levítico, capítulo 11, está lá a lista dos animais puros e os animais impuros. Você vê Pedro guardando essa dieta judaica quando, no capítulo 10 de Atos, ele tem aquela visão daquele lençol e um jarro cheio de animais imundos, que segundo a cultura judaica era imundo. E a voz e aqueles animais representavam os gentios, representavam ali Cornélio e sua corte. Cornélio, um pagão, um romano, que Deus estava ouvindo as suas orações, né? Estava atento às suas esmolas, enfim. E Pedro ouve a voz, aquela visão, dizendo: mata e come, mata e come. E Pedro fala: não, Senhor, desde criança eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca e não é agora que eu vou colocar. Então você percebe ali em Atos 10 que Pedro, mesmo depois de convertido, ele conservava a dieta judaica. Ele não comia certos animais que a lei dizia que não era para comer. Então, até a igreja, até os cristãos judeus se acostumarem com isso, com a inserção dos gentios, você vê que foi mais fácil o Espírito Santo convencer Pedro do que Pedro convencer a igreja, os cristãos judeus ali de Jerusalém, sobre a ida dele até a casa de Cornélio, até a casa de um gentio. E os judeus, eles não chegavam perto do gentio, né? Eles, quando iam na casa de alguém, eles não tocavam em nada, para eles não ficarem impuros. Levavam, tá, um pano, e quando pediam uma água para tomar, eles colocavam o pano no copo para ver se tinha algum mosquito. Olha só, e até hoje, se você chega aqui em São Paulo mesmo, você vai no centro de São Paulo, e às vezes você vai ali numa sinagoga, eles morrem de medo, os rabinos, de você tocar nele, porque você é um impuro, você é gentil, eles são puros. Imagina naquela época. Então esses conflitos existiam o tempo todo dentro da igreja. Esses conflitos
foram complicados dentro da igreja. Inclusive, o primeiro concílio ia falar ecumênico, mas o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, foi tratar dessa controvérsia entre judeus e gentios. Se era para circuncidar, se era para o gentio guardar a lei de Moisés, se era para praticar a circuncisão, se era para seguir aquela dieta judaica, comer carne sacrificada a ídolos, enfim. E o que foi decidido? Que o gentio não tem nenhuma obrigação de praticar circuncisão, de guardar a lei, porque agora eles eram livres em Cristo, assim também como o judeu. Então o gentio não ia criticar o judeu e o judeu não ia criticar o gentio. Isso aqui é interessante. E é esse o contexto do capítulo 14. Né? É esse conflito interno dentro da igreja de Roma entre judeus e gentios. É interessante que tem 4 posições sobre os fracos e os fortes. Os fracos e os fortes aqui. 4 posições. Mas, devido ao tempo, eu vou falar da posição que é a maioria. A esmagadora, né? A posição que é esmagadora. Que a esmagadora maioria defende. Tá? E que posição é essa? A posição é que os fracos aqui seriam, em sua maioria, cristãos judeus, cuja fraqueza, diz John Stott, consistiria no fato de permanecerem de sã consciência comprometidos com as regras judaicas concernente a dietas e dias religiosos. Quanto à dieta, eles continuavam observando as normas alimentares do Antigo Testamento, comendo apenas coisas limpas, conforme o versículo 14 e o versículo 20, aqui de Romanos, da carta aos Romanos, do capítulo 14 da carta aos Romanos. Além disso, ou se certificavam de que a carne a ser consumida obedecia às exigências do ritual judaico, isto é, que os animais tivessem sido mortos da maneira prescrita, ou dada a dificuldade de garantir isso, simplesmente optavam por abster-se completamente de comer carne. Quanto aos dias especiais, observavam tanto o sábado, como os festivais judaicos, as festas judaicas. Tudo isso se encaixa no contexto cristão judaico. Então eles eram cristãos convertidos, eram salvos, foram salvos pela graça, mas conservavam toda essa tradição judaica. Esse é o contexto do capítulo 14. Então, por que Paulo chama de fraco? Fraqueza aqui não é uma pessoa que cometeu um pecado, um deslize. Fraqueza aqui é uma pessoa que não tem maturidade, é imatura. Tá? Mesmo assim, os crentes fortes, que são aqueles que comia de tudo, tá? Que tinha maturidade espiritual, que considerava iguais todos os dias, tá? Não tem um dia santo, não tem um dia perfeito, deveria respeitar a posição do irmão mais fraco, desse irmão que guardava um dia especial, um dia santo, que não comia carne, que só comia frutas, legumes. Então, um deveria respeitar o outro, para acabar a confusão, né? Porque o mais importante é o reino de Deus. Né? Paulo vai falar aqui, nós veremos, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas gozo, alegria no Espírito. Então, o reino de Deus não pode ser destruído, a igreja não pode ficar nessa briga, divisão, dissensão, nessa fofocaiada danada, por causa de comida, por causa de festas, dias santos. Tá? E Paulo aqui, ele usa uma atitude conciliatória em relação aos fracos, não permitindo que os fortes os desprezem, intimidem, condenem ou prejudiquem. Tá? Manifesta-se também no fato de ter respeitado o decreto do Concílio de Jerusalém, que eu citei aqui, que fora designado justamente para controlar os fortes e salvaguardar a consciência dos fracos. Após declarar categoricamente que a circuncisão não era necessária para a salvação, que era o princípio teológico central em questão,
O concílio não apenas deu aos cristãos judeus a liberdade de continuarem com suas práticas culturais, cerimoniais, peculiares, como pediu aos cristãos gentios que, em determinadas circunstâncias, se abstessem ou se abstivessem de práticas que pudessem ofender, olha só, a consciência, tá? A consciência sensível dos cristãos judeus. Tá? Por exemplo, pedindo-lhes que evitassem a endolotita, que é a palavra grega aqui, né? E a carne não purificada, tá? A carne não purificada, a carne que foi sacrificada ali, mas não passou pelos rituais que o Antigo Testamento pedia. Então, carne sufocada, com sangue, por aí vai. Tá? E o apóstolo, ele evidentemente seguia essas diretrizes, queridos, em seu próprio ministério, tendo cuidado de não comprometer qualquer princípio por meio de concessões de ordem política. Tá? Então, Paulo, aqui no capítulo 14 e também o capítulo 15, ele chama esses dois grupos que estavam em conflitos. Os cristãos, que Paulo chama aqui os fortes, é aquele que era maduro na fé, que comia de tudo, tá? Tinha essa maturidade. E ele chama esse grupo a respeitar os mais fracos. Fracos aqui é aquele cristão, tá? Que se escandalizava com os gentios, tá? Ou com aqueles que tiravam onda com eles. Falando, olha, você guarda um dia especial, isso é besteira, todo dia é igual. Olha, você come legumes, tá? Você deveria comer carne de porco, você poderia comer carne de qualquer ave. Não existe isso, porque foi Deus que criou todos os animais. E se Deus que criou todos os animais, todos eles são santificados. Então tinha esse conflito. Então o forte deveria respeitar aqueles que eram maduros espirituais. Esses são os fortes. E Paulo defende esse grupo. E Paulo fazia parte desse grupo. Vocês que são fortes, nós que somos fortes, ele fala aqui, ó, no capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, você tem que suportar. Não critique o fraco, se ele guarda o dia, se ele come legumes, se ele guarda ali as festas, ou comemora as festas cerimoniais, que são tradição, ou é uma tradição da sua família, do seu povo, respeite ele, porque ele é crente também, ele foi salvo pela graça também, ele foi justificado também. Então esse é o conflito entre judeus e gentios. E essa é a posição esmagadora. Então, os fracos são aqueles que não têm essa maturidade espiritual. Não têm a maturidade, tá? E se ofendiam por qualquer coisa, em ver que aquilo que ele guardava estava sendo violado. E os fortes deveriam não desdenhar, não zombar, não criticar o fraco por causa desses seus costumes, ou de seus costumes. Ou não devia desdenhar o fraco devido a essas suas tradições, porque ele era seu irmão. Ele é seu irmão. E é isso que o texto aqui está falando. Então, Paulo aqui não critica a guarda do sábado, Paulo não critica aqui aqueles que comem legumes, tá? Outro que come carne, não. Paulo aqui, ele chama para uma atitude conciliatória. Ambos se respeitem. O fraco respeite o forte e vice-versa. O maduro respeita o imaturo. E o imaturo respeite o maduro. É isso que o texto está falando. Então, essa longa introdução para vocês entenderem. Eu poderia falar muito mais coisas. Eu poderia trabalhar aqui com vocês muito mais coisas. Mas aqui já é o suficiente. Disto posto, nós vamos aqui, tá? Para a exposição. Tá? E eu vou até o versículo 9.
E eu vou dividir essa exposição em algumas subdivisões. A primeira subdivisão é o versículo 1, que é o princípio positivo. A segunda subdivisão, tá, está no versículo 2 ao versículo 13, parte A. Tá? Que eu vou dividir aqui rapidamente. A segunda subdivisão. Não despreze nem condene o fraco. Não despreze nem condene o fraco, que é o versículo 2 até o versículo 13, parte A. Tá? Aí tem os versículos 2 a 3, versículos 2 e 3, Paulo fala: aceite o fraco, porque Deus o aceitou. Se Deus o aceitou dessa forma, do jeito que ele é, você também deve aceitar. Você que é forte, você que é maduro, deve o aceitar. Tá? Segundo, aceite-o, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, para ser o Senhor deles. Versículos de 4 a 9. Tá? E os versículos 10 e o versículo 10, parte A. Aceite-o, o fraco, porque ele é seu irmão. Então nós vamos aqui dos versículos 1 até o versículo 10, parte A, trabalhando essas exposições, essas subdivisões, tá? Então, vamos aqui para a exposição desse maravilhoso texto. Primeira parte, ou primeira subdivisão, que é o ponto positivo aqui, né? Versículo 1. Eu estou usando a NAA, tá, queridos? A Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão que eu estou usando. Acolham quem é fraco na fé. Em outras versões vai trazer débil, tá? Que é fraco. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, tá? E aqui tem várias palavras, né, que são usadas. Uma palavra grega que é usada, que traz o sentido de discutir, de debater, de caluniar. Então, Paulo fala na primeira parte, a parte A, tá? Do versículo 1. Acolham quem é fraco na fé. Acolha quem é imaturo na fé. Acolha aquele que não tem esse discernimento maduro que vocês têm. Acolha ele. E tem crente até hoje, né, trazendo para o nosso contexto, que se escandaliza. Como, por exemplo, sempre tem aqueles doces, né, de Cosme e Damião. Eu comia direto. Tá? Mas tem gente que acha que é pecado, que é errado comer. Se você está perto do irmão, que ele acha errado isso, não coma e não fale sobre isso na frente dele. Por quê? Porque você vai escandalizar ele. E você está levando ele ao erro, levando ele ao pecado. Então, se você sabe que comendo doce de Cosme e Damião na frente do irmão, você vai escandalizar ele, não faça isso. Não faça isso, que você vai levá-lo ao pecado, porque ele não tem a experiência, não tem a maturidade que você tem, mas ele é teu irmão, você deve acolher. É a mesma coisa aqui, quando Paulo começa o versículo 14. Acolham quem é fraco na fé. Acolha, abrace, tá? Abrace ele, segura na mão dele, haja com misericórdia, com amor, com graça, com devoção. Por que você deve acolher? Porque ele é teu irmão. Vocês são irmãos em Cristo, mesmo pensando diferente em alguns pontos, mesmo você tendo mais maturidade do que ele, mas ele é teu irmão. Cristo também morreu por ele. Cristo deu a vida por ele. Então tem gente na igreja, até hoje, tá, que gosta de algumas coisas, não gosta de outras. E você olha assim, mas que irmão chato, tá? Que irmão insuportável. Respeite a forma dele de ser. É o jeito dele. Paulo não está falando aqui, tá, que é pecado a pessoa ser desse jeito. Simplesmente não tem a maturidade que você tem. E o maduro aqui é o forte. Então a primeira ordem que Paulo dá aqui é acolham quem é fraco na fé.
Não, porém, para discutir opiniões. Não brigue com ele, não debata com ele, não entre em atrito com ele, não queira saber porque ele é daquele jeito, porque ele gosta de uma coisa, não gosta de outra. Não entre em debate, não entre em discussões, não tenta discutir a opinião dele, porque isso vai gerar problema para você, discussão. Vocês vão parar de se falar na igreja, vão parar de dar paz um para o outro, porque ele não vai aceitar a sua posição e nem você vai aceitar a posição dele. Então acolha ele, abrace ele, trate-o bem, porque ele é teu irmão, e não entra em confusão, não entre em dissensão, não entre em disputa, não entre em brigas com teu irmão. Não entre nisso. É a primeira ordem. É o aspecto positivo que Paulo fala. E a partir do versículo 2, é interessante, Paulo vai falar que nós temos que aceitar esses irmãos, aqueles que não têm essa maturidade que nós temos, tá? E por que nós devemos aceitá-lo? Tá? E aqui, né, essa perícope, né, que vai do versículo 2 até o versículo 13, parte A, nós iremos só no versículo até o versículo 10, parte A, devido ao tempo, né? Já estamos aqui com 22 minutos. Então, toda a perícope é o versículo 2 até o versículo 13, parte A, que é: não despreze nem condene o irmão fraco, o imaturo, aquele que não tem maturidade. E olha só, então, Paulo vai ensinar aqui 4 verdades. Nós vamos falar só sobre 3 nessa primeira exposição. Primeiro, por que nós devemos acolher o fraco? Por que nós devemos acolher, abraçar esse irmão, sem entrar em briga, sem entrar em contenda, sem entrar em discussão? Porque ele pensa daquele jeito, porque ele age daquele jeito, porque ele come isso, não come aquilo. Enfim, porque ele tem essas manias. Não entre nessa caixa de marimbondo. Deixa ele do jeito dele. Não brigue com ele. Aceite-o como ele é. Que ele é crente, é teu irmão, é salvo, é regenerado, foi santificado, justificado. A primeira coisa que Paulo vai falar: aceite-o, porque Deus o aceitou. Versículos 2 a 3, que diz assim: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, por que nós devemos aceitar o fraco, esse que não tem essa maturidade, tá? Que não pensa como eu penso, que não faz o que eu faço? É porque Deus o aceitou. E se Deus o aceitou da forma dele, do jeito dele, e nem Deus está discriminando, retaliando ele, por que eu vou ter que retaliar? Nós somos irmãos, né? Nós servimos o mesmo Deus, servimos o mesmo Senhor, adoramos o mesmo Senhor. Então eu tenho que aceitar ele, porque Deus o aceitou. E olha só, mais uma vez, Paulo fala assim: um crê que pode comer de tudo, esse é o forte. Come carne, legumes, o que imaginar. Porque tudo é de Deus. Foi Deus que criou tudo. Foi Deus que fez tudo isso para nós desfrutarmos, comermos. Então, um crê que pode comer de tudo. Esse é o forte. Esse é o maduro. Mas quem é fraco, o imaturo na fé, come legumes. Os judeus, eles eram bem chatos mesmo, tá? Ele não comia, se ele descobrisse que a carne veio de um tempo pagão, eles não comiam. Não tinha jeito. Se descobrisse ali que tinha carne de porco ali, ele não comia. Se ele descobrisse que tinha alguma ave ali impura, uma carne de árvore, uma carne de ave, eu falei árvore, né? Estou empolgado aqui. Uma carne de ave impura, ele não comia. Ele só comia legumes. Bebia água e comia legumes. Assim como Daniel fez lá no capítulo 1, quando ele chega na Babilônia. Ele era judeu. Então, para não se contaminar, eu não vou comer essas carnes.
Eu não vou comer esse banquete, só vou ficar com água e legumes. Aqui em Romanos 14 é a mesma coisa. Então, o forte crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Isso não tem problema. Quem come de tudo, que é o forte, tá? É o maduro espiritual. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Você tem que entender teu irmão. Se ele não come, entenda ele. Beleza, tudo bem. Não vamos brigar com isso. Nós somos irmãos. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo. Então o fraco não deve julgar o forte e o forte não deve julgar o fraco. Os dois, ambos, têm que se respeitarem. E o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então Deus acolheu tanto o forte como o fraco, tanto o imaturo como o maduro, tanto aquele que come de tudo e aquele que não come. Então, é a primeira coisa que Paulo fala aqui: aceite o seu irmão, porque Deus o aceitou. Se Deus o acolheu, se Deus o aceitou dessa forma, nós também devemos o aceitar. Segunda coisa que Paulo fala, né, sobre nós aceitarmos ou convivermos com esses irmãos, tá? Os fracos e fortes. Os fortes, os maduros. Os fracos e imaturos. Tá? Os versículos 4 a 9, Paulo vai falar: aceite-o, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor. Versículos 4 a 9, olha que o apóstolo Paulo irá falar. Ele diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o seu irmão, apontar o dedão na cara dele, falar que ele está errado, tentar dirigir ou impor limites para a sua vida, tá? Você deve andar desse jeito, você deve ser desse jeito, dessa forma que você está agindo, dessa forma que você está se alimentando, não pode. Quem é você para fazer isso? Se nem Deus está julgando ele, se nem Deus está julgando a forma dele ser, se Deus não está julgando ele, apontando ele, discriminando ele, você vai fazer isso? Não faça isso. Então é uma pergunta retórica. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio? Não é ninguém, tá? Não é ninguém. Quem é você para julgar o servo alheio? É uma pergunta retórica. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Aqui é os judeus, principalmente o sábado. Não trabalhava, não fazia nada. Crente. Tá? Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Paulo não está aqui discriminando. Paulo não está aqui apontando: olha, você fraco está errado e você forte está errado. Não. Cada um tem essa opinião formada na sua consciência, na sua mente. Tá? Se você guarda um dia importante ou tem dias importantes para você e você guarda para Deus, amém. Se você considera todos os dias iguais, amém também. Não vamos brigar por isso. O forte não vai apontar o fraco. Você é um idiota. Né? Ficar guardando todos os dias. Todos os dias são santos, rapaz. Todos os dias são iguais. Aí o fraco, que é o imaturo, que não tem essa maturidade que você tem, vai apontar você. Você está desrespeitando, porque está na lei de Deus. E vai virar uma briga, vai virar balbúrdia. E o reino de Deus vai ficar limitado. Vai virar confusão, contenda, briga, porque você não está compreendendo. Então aceite ele, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dele.
Então, alguns pensam, versículo 5 de novo, que certos dias são mais importantes do que os demais, que são os judeus, os crentes judeus ali em Roma. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Aqui é os gentios, os cristãos gentios, que não guardavam dia santo, festas, festivais, né, comia de tudo e por aí vai. Tá? Então, aquele que guarda esses dias, respeite aqueles que não guardam, e aqueles que não guardam nada, respeitem aqueles que guardam. Simples assim. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. É vocês que devem julgar, não é eu. Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para quem? Para o Senhor, para Deus. Olha só o que Paulo está falando, que interessante. Tá? Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Paulo está resolvendo o problema. Um respeite o outro. Se você quer guardar dias santos, datas comemorativas, né, festas, é para quem que você faz isso? É para Deus. Então, amém. Mas eu não guardo nada, eu considero todos os dias iguais, eu como de tudo. Para quem você faz isso? Para Deus. Amém. Então, cada um entenda a posição do outro. Cada um compreenda a posição do outro. Cada um entenda aquilo que o outro gosta ou não gosta. É isso que Paulo está falando. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para quem? Para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, que é o fraco, né? Aquela que não tem a maturidade, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Ambos dão graças a Deus pelo jeito que são e pela forma que agem, tá? Independentemente das suas posições em relação a essas práticas alimentares. Então, isso não pode trazer divisão, dissensão no corpo de Cristo. Cada um tem que entender a posição do outro, se respeitarem mutuamente. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Versículo 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, Ele é Senhor tanto dos fracos, os imaturos, como dos fortes, aqueles que chegaram a essa maturidade espiritual. Cristo é o Senhor de todos, é o Senhor do forte e é o Senhor do fraco. É isso que Paulo está falando. Então aceite o seu irmão, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dele. Aceite ele. E agora, olha só o versículo 9. Né? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Olha só que interessante. Repetindo, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, aceite o seu irmão. Por que eu devo aceitá-lo? Porque Deus o aceitou. Versículos 2 a 3. Porque eu devo aceitá-lo, devo respeitá-lo, devo ter paz com ele. Porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor. Versículos 4 a 9, que nós acabamos de ler e já explicamos aqui. E a terceira coisa, tá? Porque eu devo aceitar o meu irmão, porque eu devo tratá-lo bem, porque eu devo acolhê-lo. Por quê? Versículo 10, parte B. Porque eu devo aceitá-lo. Aceite-o porque ele é seu irmão. Versículo 10, parte B. Então eu devo aceitar ele. Versículos 2 a 3.
porque Deus o aceitou, o acolheu, eu devo aceitar ele, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor, versículos 4 a 9, e porque eu devo aceitar ele, porque ele é seu e porque ele é meu irmão. Aceite-o porque ele é seu irmão. Versículo 10, parte B, parte A. Versículo 10, parte A, que diz assim: Você, porém, porque julga o seu irmão, tá? E você, porque despreza o seu irmão? Porque você julga o seu irmão? Porque você despreza o seu irmão? Tá? Essa é a parte A. Duas perguntas retóricas. Você, porém, porque julga o seu irmão? A primeira pergunta. E você, porque despreza o seu irmão? Porque você está discriminando ele? Porque você está brigando com ele? E aqui é tanto os fracos contra os fortes e vice-versa. O fraco desprezava o forte e o forte desprezava o fraco. O maduro desprezava o imaturo e o imaturo desprezava o maduro. Aí Paulo começa retaliando isso. Você, porém, porque julga o seu irmão? Porque ele não come carne? Porque ele guarda festas ou datas comemorativas? Porque ele considera dias mais importantes do que outros? E você, que julga teu irmão, que considera todos os dias iguais, que come de tudo, tá? Então, se ele é desse jeito, dessa forma, respeite ele. E você que tem essa maturidade, chegou a esse nível, respeite seu irmão, que come legumes, que é chato, que é enjoado em relação a essas coisas, mas ele é teu irmão, ele foi salvo, ele foi santificado, ele foi regenerado, ele também pertence ao Senhor. Cristo é o Senhor deles, é o Senhor de ambos, dos fracos e dos fortes. É isso que Paulo está falando. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você que despreza o seu irmão? Então imagina como estava a situação de Roma, ou da igreja de Roma ali. Paulo não fala que grupo sobressaía sobre o outro. Se eram os fracos contra os fortes, ou se eram os fortes contra os fracos. Paulo não fala. Tá? Mas havia essa rixa, essa briga por causa de regras alimentares, gente. Coisas assim que absurdas. Eles brigavam, se degladiavam um com o outro. Interessante isso. Eu falei que ia até o versículo 10, parte A, mas eu vou concluir, tá? Falando da quarta verdade. Então a terceira, nós devemos aceitá-lo porque ele é nosso irmão. Versículo 10, parte A. E agora, a quarta verdade aqui do texto, né? Porque nós devemos aceitar o irmão, tá? O fraco. Porque nós devemos aceitar o fraco. Quarta verdade. Porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, no tribunal de Cristo, que é o versículo 10, parte B, até o versículo 13, parte A, que diz assim. Ou o versículo 10, parte B. O texto vai dizer assim: Pois todos temos de comparecer diante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores, a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Por quê? O julgamento pertence a quem? A Deus. Quem é o juiz de fato? Deus. E quando eu começo a julgar meu irmão, eu me coloco no lugar de Deus. Eu quero sentar na cadeira de Deus. Eu quero bater o martelo, julgando antes da hora. E Paulo fala: não, vai chegar um dia que fracos e fortes, maduros e imaturos, irão para o mesmo lugar. Irão comparecer perante o tribunal de Deus. E ele que vai dar a sentença, porque é ele que é o juiz. E se ele é o juiz, eu não posso tomar, tá, essa posição, essas prerrogativas, tá, julgando e condenando o meu irmão, que é meu irmão. Condenando o meu irmão, condenando
o massacrando porque ele é, tá, meu companheiro de fé. Ele é meu irmão na fé. Então, por que eu devo aceitá-lo? Porque eu devo conviver com ele. Quarta coisa, porque todos nós iremos comparecer diante o tribunal de Deus. Isso aqui, Paulo está sendo categórico, né? Paulo está sendo enfático aqui. Isso aqui é interessante, né? Porque Paulo está citando aqui Isaías, capítulo 45, versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Se você for ler Isaías 45, versículo 23, tá? Olha só o texto, mais uma vez aqui, ó. 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Então, Paulo aqui está citando essa passagem. É engraçado que Paulo sempre, quando fala na carta aos Romanos, ele fala alguma coisa, ele cita a Escritura. Ele cita o Antigo Testamento. Então, para corroborar que o juiz, que o único que deve julgar, o único que irá separar, o único que vai de fato condenar é Deus, ele cita Isaías 45, 23, falando, olha, não julgue uns aos outros, não coloque um contra o outro, não fique se degladiando, brigando, porque vocês são irmãos de Cristo, porque o julgamento de fato pertence a quem? Pertence a Deus, é Ele que julga, é Ele que vai separar o joio do trigo, é Ele que vai separar a ovelha do bode, é Ele que vai separar o lobo do cordeiro, é Ele que vai separar os sujos dos limpos, é Ele que é o juiz, não você. Por isso que ele começa aqui no versículo 10, parte B. Pois todos temos de comparecer diante o tribunal de Deus, como está escrito. Aí ele cita Isaías 45, 23. Né? Aí vem o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, da maneira que viveu, da maneira que falou, da maneira que agiu, da maneira que tratou seu irmão. Aí o versículo 13, parte A. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Vamos viver em unidade, vamos viver em amor, vamos viver abraçados, vamos viver em misericórdia, vamos viver em graça, porque somos irmãos na fé. Nós não podemos ser juízes. A igreja é um hospital, não um tribunal. A igreja não está ali o advogado, o juiz, um promotor, um contra o outro, xingando o outro, caluniando o outro. Não, o juízo pertence a Deus. Aceite o seu irmão. Por que eu devo aceitá-lo? Porque todos nós, fracos e fortes, iremos comparecer diante o tribunal de Deus. E ele, o justo juiz, o verdadeiro juiz, é que vai julgar o que é certo e o que é errado. E aqui nós terminamos essa primeira exposição do capítulo 14. Eu peço perdão para vocês aí, tá? Devido ao tempo, né? A exposição, uma exposição longa, mas foi necessária devido ao conteúdo. Então eu esmiucei bem aqui para vocês compreenderem. Então hoje na igreja existe gente que não come determinado tipo de comida? Existe. Existe gente, eu conheço pessoas que guardam sábado. Eu conheço pessoas que guardam domingo. Eu conheço pessoas que guardam segunda-feira. E são crentes, são fiéis. E eu não discuto com eles. Eu sigo a norma de Paulo. Não entro em debate, discussão, briga, intriga, porque é o jeito dele. Ele guarda para quem? Para Deus. Ele faz aquilo para quem? Para Deus. Ele não come para quem? Para Deus. Então, quem come de tudo, não critica aquele que come. E quem não come de tudo, não critica aquele que come de tudo. Porque todos somos irmãos na fé. Todos somos
crentes em Cristo Jesus, e temos um único Senhor, um único Salvador. E é Ele que vai julgar, e é Ele que vai separar. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui os seus comentários, deixe aqui o seu joinha, o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz, mais uma vez, até as próximas exposições.